Oi pessoal, eu sou a Isabelle e se você curte relato sobrenatural, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. E vamos então para o nosso primeiro relato de hoje. Justiça pelos justiceiros. Oi Isa, estou enviando esse relato porque sinto que preciso compartilhar o que aconteceu comigo naquela noite. Eu me chamo Marco, sou detetive e o que vou contar parece mais um pesadelo do que uma lembrança. Mas eu juro que é a mais pura verdade. Tudo começou quando fui transferido para a divisão de crimes especiais em uma cidade onde a noite nunca parecia acabar. Diziam que havia uma força policial na escuridão que não era desse mundo. Eu, claro, não acreditei em nada disso no início. Era o tipo de coisa que você ouve e ri. Não dá muita bola, pelo menos até aquela noite. Fui chamado para investigar um crime incomum em uma casa antiga que estava abandonada há anos. O estranho é que naquela noite as luzes piscavam como loucas. Entrei com a minha equipe e logo de cara as coisas começaram a ficar estranhas. As paredes estavam cobertas com símbolos estranhos e parecia ser sangue. Eu tentava me concentrar, mas os sons dentro da casa eram aterrorizantes. Houve passos pesados no andar de cima, sussurros vindos das salas vazias. Sabe aquele sentimento de que você está sendo observado? Eu sentia isso o tempo todo, e a tensão era quase insuportável. Então, a coisa ficou ainda pior. Do nada, começamos a ouvir sirenes, mas não eram sirenes normais. Eram distorcidas como se estivessem gritando. E foi aí que nós os vimos. Figuras vestidas como policiais com olhos que brilhavam com uma luz vermelha sinistra. Eram eles, as entidades que todo mundo falava. Tentamos fugir, mas todas as portas e janelas começaram a se fechar sozinha, como se estivessem vivas. Ficamos presos dentro da casa, com aquelas coisas se aproximando de nós. Eles sussurravam algo em uma língua que eu nunca tinha ouvido. O medo me paralisando, meu coração batia tão forte que parecia que ia rasgar o meu peito. Lembro que gritei: "O que vocês querem?" Um deles parou e, inclinando a cabeça, respondeu: "Justiça." Eu não conseguia entender. Perguntei: "Justiça? Por quem?" A resposta que veio em seguir gelou até os meus ossos. Por nós, pela injustiça que sofremos. Foi naquele momento que percebi que eles não eram entidades do mal. Eram espíritos de forças policiais corrompidos e mortos em serviços, condenados a vagar por esse mundo, presos pelos pecados que cometeram. Eles não estavam ali para nos fazer mal, mas para encontrar redenção. Eu sabia que precisava ajudar. Comecei a conversar com eles. Ouvi suas histórias, suas dores, e cada um deles carregava uma carga enorme de arrependimento. E conforme falavam, um a um começaram a desaparecer. Só sobrou um no final. O espírito do antigo chefe de polícia, o mais corrompido de todos. Eu perguntei: "E você, está pronto para encontrar a paz?" Ele hesitou, olhou para mim e vi que seus olhos vermelhos estavam mudando. Ele disse: "Eu não sei se mereço." Então, eu estendi a mão e falei: "Todos merecem uma segunda chance." Ele me olhou e aceitou a minha mão, e com um suspiro profundo desapareceu. Quando tudo terminou, a casa ficou em completo silêncio. As sombras sumiram e finalmente conseguimos sair. O sol estava nascendo, mas nós nunca mais seríamos os mesmos depois daquela noite. Isa, espero muito que acredite em mim, pois esse relato me marcou muito e até hoje fico perturbado só de lembrar. Sucesso em seu canal. Eu acredito sim em você. Queria te dar os parabéns por você não ter corrido, não ter ficado com medo e ajudar essas almas a se libertar. Que imagina há quanto tempo que eles não estão presos, sofrendo e nessa tortura.
porque é uma tortura para eles também não conseguir se libertar. Parabéns, muito lindo o seu relato, parabéns pela sua coragem, parabéns por ter encaminhado eles, e muito obrigado por enviar o seu relato, eu acredito com certeza em você. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. E o próximo relato não tem nome, e vamos lá então. Bom dia, Isa, tudo bem? Me chamo Victor, e essa história que vou contar é uma história da minha família contada por minha mãe, que foi contada pelo meu avô também. Bom, meu avô e minha avó trabalhavam bastante durante as férias escolares. Então, minha mãe não podia ficar com eles nem minha tia Rosa. Nisso, eles eram mandados para o sítio do meu bisavô Sebastião, onde lá era uma pequena vila que moravam 8 pessoas, em um pasto enorme e gigante. Aqui onde eu moro era conhecido por sítios e só gente com bastante dinheiro morava. Por aqui, meu avô e meu bisavô sempre foram muito religiosos, principalmente o Sebastião. Então minha mãe odiava vir para o sítio, pois ela era muito medrosa. E havia histórias como em qualquer lugar, mas não eram simples histórias. Minha mãe conta que meu avô tinha muitas manias em época de quaresma, como rezar, não ficar até tarde da noite, não consumir bebidas e etc. Ela dizia que ele sempre foi corajoso, então via e falava de tudo sobre o mundo espiritual. Ele dizia que a gente não podia brincar, pois era mais real do que a gente imaginava. Minha mãe passava 30 dias lá, e nesses 30 dias ela disse que via de tudo, mas tudo bem. Para não enrolar muito, um dia um homem bateu a porta. Ela não me disse o nome dele, mas lembra que ele chamou o meu avô para trabalhar nas plantações. E ela disse que ele tinha um olhar amarelo e brilhante. E ela disse para o meu avô: "Esse cara é o lobisomem." Ele respondeu: "Você acha?" rindo. Mais tarde naquela noite, meu avô veio e o homem também. Meu avô disse: "Ei, rapaz, cuidado na mata de noite, viu?" Ele disse: "Sebastião, pode ficar tranquilo. A escuridão é minha amiga." E saiu rindo. Vi meu avô ficar sério na mesma hora. Ele entrou para dentro, mandou a gente rezar e disse para o que quer que a gente ouvisse não era para sair, pois era lua cheia e quaresma. Mais tarde, umas meia-noite para 1 hora da manhã, ouvindo um barulho de cachorro e passos pesados, minha mãe acordou e viu meu avô, já na porta, com a carabina engatilhada, dizendo: "Vá se deitar, eu já vou lá." Ela disse: "Mas vô, o senhor vai só? É perigoso." Ele disse: "As rezas de vocês me protegem." Ele soltou os 3 cachorros, e logo eles vieram de volta, e atrás da casa tinha um morro. Meu avô disse que algo pulou em cima da casa, e ele deu o primeiro tiro. A criatura correu para o morro, e deu para ver ele correndo, subindo o morro em 4 patas. Gigante. E quando chegou no topo, olhou para o meu avô e os olhos brilhavam amarelo. Minha mãe me conta isso até hoje, dizendo que nunca tinha visto aquilo e nunca mais foi lá. Quando ela me teve e eu já tinha por volta de uns 10 anos, meu avô, Trovão, que no caso o pai da minha mãe, me levou nesse sítio para conhecer, pois eu sempre fui louco por isso e duvidava, né? Então meu avô me disse: "Nunca brinque com o sobrenatural." Meu avô Sebastião já faleceu e o sítio foi abandonado por um bom tempo. Lá moram poucas pessoas e eu perguntei para todas sobre isso, e todas contam uns relatos assustadores de lá. Então, meu avô me mostrou uma quadra que tinha uma casa do lado, uma quadra bem antiga, e lá as paredes eram todas arranhadas, muito profundas, e ele me mostrou a casa do seu José, um senhor bem velho. E eu perguntei: "Vô, o que estamos fazendo aqui?" E ele me disse: "Você não queria saber se era verdade?" José mostra para ele. Me deu uma caixa e lá tinha 3 balas de prata. Eu não sei se é real, mas todos que me contam de pé junto que é real. Bom, Isa, essa é a minha história. Ela é bem grande, mas creio que é assim o mundo sobrenatural, pois já aconteceram coisas comigo, assim do tipo.
mas vou deixar para contar na próxima. Obrigado pela atenção e espero que curta. Curti muito o relato tradicional do lobisomem. Adoro relatos de lobisomem, acho sensacional. E que interessante. Mesmo avisando que ele era lobisomem, ele tentou desbaratinar, falou que não era não, deu risada e saiu. E depois o lobisomem voltou lá. Tipo assim, pra falar assim, eu realmente sou lobisomem. Muito interessante, eu gostei bastante e estou aguardando as demais histórias que aconteceram com você. Muito obrigada por enviar o seu relato e eu amei o seu relato. Vamos então para o nosso próximo e último relato de hoje. Relato de uma experiência misteriosa. Oi, gente. Precisava compartilhar algo que aconteceu comigo recentemente. E confesso que ainda estou tentando processar tudo. Eu tenho um vizinho, um menininho de 6 anos. Há cerca de 3 semanas ele começou a reclamar que estava ouvindo um som estranho. Algo que ele não conseguia descrever. Ele chorava muito por conta disso. E a mãe, preocupada, levou o menino a todos os especialistas que conseguiu. Otorrino, neuropediatria, até psiquiatria infantil. Mas ninguém conseguia descobrir o que era. Todos os exames estavam normais e ninguém entendia o que estava acontecendo. Ontem aconteceu algo que me deixou sem palavras. A mãe dele, que é professora, precisou dar uma aula substituindo uma colega. Então, ela deixou o menininho em casa comigo. Ele estava brincando com os meus filhos no quarto e decidimos colocar um filme para passar o tempo. Escolhemos o filme Remanescentes, que é sobre o apocalipse. Achei que seria tranquilo, porque ele estava ocupado com as crianças no quarto. De repente, no meio do filme, ele saiu correndo do quarto. Foi justo na parte em que toca o som da trombeta no filme. Ele me olhou assustado e disse: "Tia, é esse som que eu estou ouvindo." Na hora, meu marido perguntou: "Como assim, esse som que você está ouvindo?" Ele, muito sério, respondeu: "Não, tio. Esse é o barulho que eu ouço quase todos os dias no meu ouvido." E eu fiquei toda arrepiada. Lembrei que o otorrino tinha feito vários testes colocando sons diferentes para tentar identificar o que estava ouvindo, mas ele sempre dizia que não era nenhum. E do nada, ele ouviu o som da trombeta no filme e correu para nos dizer que era aquilo que ele estava ouvindo. Confesso que fiquei chocada. E não sei como explicar. E como se isso não fosse o bastante, ele também está tendo sonhos estranhos, com luzes e fogo. É uma situação muito perturbadora. E eu não faço ideia do que pensar sobre isso. Obrigada por ler o meu relato, Isa. Sucesso e dê sua opinião. A minha opinião é que o menino tá tendo premonição do apocalipse. Que ele é um enviado. Tá sendo usado. Os dias estão próximos e a criança sabe disso, porque ela já tá escutando. Ou pode ser que a mãe assistiu esse filme e ele ficou com isso na cabeça e isso tá ali recorrente, né, na memória dele. Causa medo nele. Mas também pode ser que ele saiba que os dias do fim tá chegando e tá tendo já a premonição. Muito interessante, mas agora eu fiquei com medo. A gente sabe que tá próximo, mas o menino já tá com a premonição, então tá mais próximo do que a gente imagina. Mas é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre os relatos de hoje. E se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai estar os métodos de envio. E é isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. E boa noite e bons sonhos!